Já estamos no nosso quadro Clínica da Alma para te abençoar e com uma turma de peso. Se juntar todo mundo, dá uma turma de peso, gente. Tá são bom. três, são três. Nosso pastor Rogério Goulart, saudade, pastor. Tudo bem? Graças Mão quentinha, pastor. Que bom, você está em pouco tempo que você está aqui no ar, né? Pastor Rogerinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Que bom que você está aqui. Pastor Guerra, quantas hoje, pastor? 3 para você. Que bom que vocês estão aqui para a gente, né, falar sobre a nossa alma, deixar Deus tratar aí. Então pega aí seu papel, a sua caneta, para você anotar os telefones que você pode interagir conosco. 3209-3301, opção 1. O DDD é 31 3209-3301, opção 1. Você vai ligar, vai deixar a sua mensagem. Eu vou ler sua mensagem aqui no programa. Então você vai compartilhar, abre o seu coração, né? Às vezes você está com alguma dúvida, alguma dificuldade. Manda essa mensagem, ligue nesse número e eu vou estar lendo aqui os pastores conversando a respeito daquilo que você está precisando. Mas você pode ligar e falar ao vivo também. Liga agora, neste momento, e fala ao vivo. O DDD é 31 3253 3320. O DDD 31 3253 3320. 3253 3320. Você vai ligar e vai falar ao vivo, é isso mesmo. E os nossos pastores estão aqui para poder estar abençoando, ministrando aí na sua vida, sendo inspirados pelo Espírito Santo para inspirar aí a sua vida também. E nós vamos falar hoje sobre fidelidade e confiança, é isso mesmo, sim, pastor? E qual é o nosso versículo base que sustenta a gente? Tem que ter, né? O que sustenta é a palavra. Ontem nós falamos sobre autoridade, né? Certo. E hoje, então, a gente quer falar sobre a fidelidade de Deus e a confiança, né? E sobre a questão do tema mesmo, nós falamos as imagens distorcidas, né? Como a pessoa vai distorcer sobre essa questão. Tanto da fidelidade como a confiança. E aqui em Hebreus 13:5 fala assim, ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu queria que, né, nessa última parte do versículo aqui, que fala, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma das coisas que nós somos mais questionados na área de cura e tudo é quando a pessoa chega e fala assim, Deus me abandonou. Deus não olha mais para mim. Deus afastou de mim. Deus não quer mais nada comigo. Né? Uma pessoa uma vez falou comigo que Deus estava falando que não queria ela mais, que ela não servia mais para ele. E que ela ouvia Deus falar. Então, não existe isso, isso é distorcido, né? A própria palavra de Deus, Deus sempre declara que Ele está conosco, que Ele é conosco, não é? E que Ele jamais nos abandonará. Porque muitas vezes você passa por situações difíceis, circunstanciais, e você acha que Deus te abandonou. Não. Muitas vezes você pode achar que Deus te abandonou. Talvez Ele está até te carregando no colo naquele momento. Ao contrário de te abandonar, Ele está com você nos braços. Né? E muitas vezes a pessoa sente, né, tem esse sentimento de abandono. Isso é investimento do inimigo para te desanimar, para parar, né? Você parar e sair da igreja, perder a comunhão, esfriar na fé, isso tudo são setas do inimigo, então ele vai distorcer as coisas de Deus para que você desanime. E nós sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para você, então não desanime. Não pare nas circunstâncias, nas coisas que acontecem na sua vida. O Senhor fala aqui que Ele nunca vai te desamparar. Então, essas conversas, as coisas que as pessoas falam com você, muitas vezes você chega e a pessoa fala assim, cadê seu Deus? Por que você está assim? Deus te abandonou? E muitas vezes as próprias pessoas vêm e colocam isso na sua mente. Não é? Então, longe dessas pessoas,
busca em Deus, que Deus vai renovar suas forças, vai te encher do Espírito Santo, vai te fortalecer para você seguir em frente. Eu fiquei pensando também, né, gente, fidelidade, confiança. As pessoas sempre duvidam quando tem alguma luta. Sim. E a Bíblia não fala que nós não vamos ter dificuldades. Elas têm menos dúvidas da fidelidade, da confiança, quando está acontecendo, está tudo bem. Às vezes até esquece Deus. Mas na hora que o cinto aperta, na hora que a situação espreme, aí mas Deus não está comigo. Como que vocês veem isso? Porque a Bíblia, Deus está conosco o tempo inteiro. E às vezes as pessoas não observam se está tudo bem, é porque Deus está guardando. Mas se não está bem, Deus saiu fora dali. É uma coisa interessante, Carol, quando você coloca isso, né, nós temos uma habilidade muito grande em dar valor ao nosso próprio esforço, em colocar o sucesso naquilo que nós mesmos fazemos e não naquilo que Deus está fazendo em nosso favor ou para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Então, quando as coisas vão mal, eu tenho dificuldade de enxergar que eu é que estou agindo de maneira errada. Né? Então, nós, de uma maneira geral, temos dificuldade de reconhecer nossos defeitos, nossos fracassos, nossas dificuldades. Até porque a gente vai ter que mudar, erros, né? E mudar não é fácil. Exatamente. Então, quando as coisas vão mal, é muito mais fácil transferir isso para alguém. Isso, para você continuar do jeito que você está. Exatamente, que aí eu não preciso mudar e aí eu ainda tenho quem culpar. Isso, né? Justifica, que né? é o processo lá do Éden. Né? Então, agora, quando as coisas vão bem, aí eu já começo a ver que fui eu que fiz. Aí, quando vai bem, sou eu. Quando vai mal, é Deus. Entendeu? Então, essa é uma situação que tem muito a ver com isso que você está colocando. A nossa dificuldade. Agora, essa nossa dificuldade em ver Deus agindo, tanto nos momentos bons, quanto Deus presente, ainda que as coisas não sejam tão boas, depende muito da nossa relação com Ele e de como nós estamos vendo Deus como esse Pai. Essa visão que nós temos de Pai, se ela é uma visão distorcida, como é o foco nosso durante esses dias, nós vamos tender a ver Deus agindo quando as coisas estão má e não agindo em nosso favor, ou eu mesmo fiz quando as coisas estão bem. Então, a questão da fidelidade, Deus ele é fiel. Essa é uma das coisas que nós precisamos não apenas ler, porque está escrito na palavra dele que ele é fiel, né? Ainda que nós venhamos ser infiéis, ele permanece fiel. E essa fidelidade, essa crença na fidelidade de Deus, gerar confiança no sentido de que eu posso confiar nele, ainda que eu não veja os resultados de imediato e ainda que eu esteja momentaneamente passando por uma situação de luta ou de tribulação ou uma situação que não seja a situação que no meu ver, naquele momento, seja a situação ideal. Certo. Aí é que está a questão. Mesmo assim, eu confiarei. Mesmo assim, Deus continua sendo fiel. E esta é aquilo que nos traz essa segurança. E eu quero aproveitar, Carol, e fazer uma conexão dessa fidelidade de Deus com aquilo que nós falamos ontem, que é a questão da autoridade. Deus, ele permanece fiel e vai sempre permanecer fiel. Por quê? Porque ele vai sempre se manter naquela posição de autoridade. Ele não vai ferir esses princípios de cobertura e de autoridade que ele tem sobre nós. Aí, então, por ele estar numa posição de autoridade sobre a minha vida, ele vai ser fiel para comigo. Eu me submeto, ele cumpre os seus propósitos. Eu obedeço, ele cumpre com as suas promessas.
Então, essa relação de autoridade e fidelidade andam muito próximas. Eu confio. E porque eu confio, eu posso deixar que ele me governe. Essa é uma coisa extremamente importante. Por que você se submete à autoridade de Deus e ao governo de Deus? Porque eu confio em Deus. Eu sei que Ele é fiel. Né? Ainda que aparentemente esteja errado aos meus olhos, mas Deus, Ele está no controle. Ele não vai me abandonar. Ele não vai me deixar passar por uma situação que não seja aquilo que Ele realmente tem para mim, aquilo que Ele me prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tremendo, né? Muito. Essa palavra é maravilhosa. E lendo aqui o texto do Salmo 23, o versículo 6, diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou em outras versões diz, por longos dias. Né? Então, essa é a confiança que temos, que o Senhor, Ele é a nossa retaguarda. Não é? Então, quando nós olhamos, por exemplo, em Efésios 4, a respeito da armadura do cristão, ela é uma armadura de proteção de ataque. Né? Ou seja, nós temos o quê? Nós temos um escudo da fé e a espada do Espírito. Né? O que nos guarda a retaguarda? Né? Apenas a nossa armadura no nosso peito, não é? Ou seja, que é essa couraça da justiça. E algumas indumentárias, ou seja, de proteção do exército, de um tempo, ela só tinha proteção na frente, ela não tinha na retaguarda. Essa couraça atrás era só um tipo de um suspensório que sustentava a proteção. Por quê? Porque o exército era preparado para avançar, né? Para atacar. Então, por quê? Porque o exército não dava as costas para o inimigo. Não é? Então, porque ele só avançava. Essa é a perspectiva para nós como cristãos também. Né? Por quê? Porque a nossa retaguarda é o Senhor, porque nós somos preparados e forjados para avançar. Não dar as costas e fugir do inimigo, mas sim nós irmos à frente. Né? Ou seja, nós temos o escudo, nós temos a espada do Espírito, nós temos o capacete da salvação, temos a sandália, né, do Evangelho da Paz, ou da preparação do Evangelho, né, e nós temos o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Então, partindo desse texto, dizendo que, ou seja, nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, Ele é a nossa retaguarda, é Ele que nos protege de toda e qualquer investida do inimigo pelas nossas costas, ou muitas vezes usando pessoas para ministrar sobre as nossas vidas, trazendo muitas vezes traições ou situações para nos alvejar, né, pelas nossas costas, pela nossa retaguarda. Então, por quê? Porque o Senhor sempre parte do pressuposto que a sua igreja, o quê? Ela avança. Não é? Ou seja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, contra mim, contra você. Não é? Por quê? Porque o exército, ele avança, ele conquista, ele entra no terreno do inimigo, né? Até tem uma canção antiga, né? Isso mesmo, entrando no terreno do inimigo, né? E ali, o quê? Arrancando tomando, né? Aquelas pessoas que estão ali, ou seja, nós não vamos ficar aqui aguardando o inimigo vir. Nós entramos no terreno do inimigo, não é? E ali, então, a igreja ela se posiciona e ela é uma igreja vencedora. Quando é falado que a igreja é uma igreja vencedora, né, longe de qualquer perspectiva de uma teologia triunfalista, né, que nós somos mais que vencedores, é verdade, somos mais que vencedores. Mas temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, claro, temos as nossas enfermidades, não é? Temos os nossos problemas relacionais, conjugais, normal, somos seres humanos, né? Mas a vitória, a conquista do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi o quê? Para nos dar a vitória. Agora, eu só vou poder ter a vitória se eu confiar plenamente a minha vida
nas mãos daquele que é o general dos generais, né? Aquele que tem as estratégias, aquele que conhece todas as coisas, é aquele que conquistou na cruz do Calvário, né? Agora, para que isso aconteça, eu tenho que confiar, eu tenho que depositar a minha fé nesse que muito mais do que um general, ele é o pai, né? E como pai, ele sabe o que é o melhor para os seus filhos e tem o melhor, né, para os seus filhos. É verdade. E eu tenho até uma pergunta de uma telespectadora, depois eu quero, eu estou pensando em algo aqui para a gente conversar. Ela não se identificou e ela compartilhou o seguinte, que me deu uma dúvida se é o pai ou a mãe dela veio a falecer. A mãe dela faleceu. E nesse período agora de falecimento, né, você começa a fazer aquelas limpezas na casa, de retirar as coisas. E ela não tem dificuldade nenhuma em retirar, porém ela queria ter algo de lembrança. Ela é cristã, a irmã também é cristã, e ela queria, a título de lembrança, guardar alguma coisa. E está um impasse, ela com a irmã, se isso é correto ou não. Elas são cristãs, a irmã acha que não. Ela gostaria de ficar com algum pertence, algo, né? Nada que fosse um apego, mas algo de lembrança. Se isso seria correto ou não. Ô Carol, é uma coisa que vai depender muito de como ela vai ter isso no coração dela. Porque, na realidade, uma pessoa, ela passa pela nossa vida e ela deixa lembranças e deixa uma história. Claro. E muitas destas coisas fazem parte não só da história daquela pessoa, mas também começa a fazer parte da nossa própria história. E em muitos momentos, Deus permitiu o seu povo a criar memoriais. E esses memoriais é para quê? Para que o povo lembrasse. Então, por exemplo, resgate. Para que aquilo ficasse como memória, não somente para ela, mas para as gerações futuras. Então, por exemplo, quando Jacó, depois de ter dormido ali sobre uma pedra e ter visto, né, os anjos de Deus subindo e descendo, ele estabeleceu aquele lugar como lugar de Deus, estabeleceu aquela pedra que ele repousou sobre ela como um memorial. E declarou aquele lugar como lugar de Deus. O povo, depois que eles passaram o Jordão, eles pegaram pedras e levantaram um memorial para representar que ali o povo passou a pé seco, né? Então nós temos memoriais, o próprio símbolo, né, da aliança que nós temos, que é um memorial. E esse memorial, ele não só fala a mim, que eu tenho uma esposa linda que Deus me deu lá, né, que deve estar em casa. Mas as pessoas que olharem para as minhas mãos vão ver que eu tenho um compromisso. Exatamente. Agora, a questão é, como eu vou fazer isso? Isso é para que eu tenha um memorial ou eu vou fazer disso um ídolo? Aí a questão da idolatria, não. Aquilo no coração. No coração, né? Tá certo? Mas a história dela, a história do pai, essas coisas, senão a gente não teria fotos, a gente não guardaria jornais, a gente não teria história. Então nós precisamos, aliás, ontem foi uma coisa muito interessante, que no dever da minha filha estava para ela diferenciar entre fato histórico e fonte histórica. Se nós acabarmos com todas as fontes históricas, nós vamos acabar nos esquecendo dos fatos. Então, essas coisas são importantes. A própria Bíblia que nós temos, Carol, ela é o registro de acontecimentos históricos e da fidelidade de Deus. Agora, voltando, né, para o nosso assunto, da fidelidade de Deus. Por quê? Assim como Deus foi fiel com Noé, assim como Deus foi fiel com Abraão, assim como Deus foi fiel com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés e com tantos outros. E isso está registrado nessa fonte histórica que é a Bíblia, que é a história, né? Ele também vai ser fiel conosco. Então, eu, quando olho para uma fonte histórica e vejo
o quanto Deus foi fiel com aqueles homens e com os seus filhos no passado, Ele também vai ser fiel comigo. E isso vai me reanimar. Eu vejo que o memorial ele tem que existir para te impulsionar a caminhar. Se um memorial ele existe para te entristecer, para você ficar fixado no passado, aí não vale a pena, né? Você tem que olhar para aquele memorial e falar, Deus foi fiel nisso. Te impulsiona a você caminhar aí para frente. Aí sim vale a pena. Carol, o que é a celebração da ceia? Não é? Quando celebramos a ceia do Senhor. Em memória. Em memória até que Ele venha. Isso. Não é? Então, por que nós fazemos, e você que está nos assistindo participa da ceia do Senhor? Por quê? Para a gente não esquecer, não é? E fazer isso em memória do sacrifício de Jesus à cruz do Calvário, que através do seu corpo e do seu sangue, hoje nós temos esse privilégio de participarmos desta ceia, para que um dia participemos da ceia nas bodas do Cordeiro, quando vamos estar frente a frente com Ele, não é? Então, essa é uma realidade. Então, isso que o pastor Rogério falou é muito importante. Você tem que separar o que é memorial e o que é idolatria. Não é? Se é idolatria, você tem que cortar isso em nome de Jesus. Quebrar isso. Né? Chuta o altar. Quebra o altar, né? Não deixa esse altar ser erigido aí. Com né? certeza. Mas o importante é ter a memória, assim como nós temos hoje. Eu tenho, você tem as memórias das fotos do casamento, o CD gravado do evento. Por quê? Para que um dia você vá lá assistir e traga a memória aquele tempo, aquele momento, e tem a tantas fidelidade memórias de Deus. gostosas, né? Pra gente lembrar. Então, eu acredito. Isso é muito importante, né? Você entender. Deixa eu aproveitar só isso aqui, Carol. Até pedir desculpas aos nossos telespectadores, que eu estou falando um pouquinho aqui com dificuldade, porque eu fiz uma cirurgia dentária e estou usando um aparelho. Então, até me adaptar aqui a falar direitinho, tá meio assim, parece meio truncado o negócio. Tá indo bem. Então, tá bom. Quero só lembrar você que as nossas inscrições para o acampamento da Clínica da Alma, que vai acontecer nesse final de semana agora, já estão terminando, né? Então, até hoje, o data limite para você fazer a sua inscrição. Então, você entra em contato conosco, os nossos telefones, ou você encaminha um e-mail para a gente, né? E você pode, até amanhã, efetuar o seu pagamento, tá? Desde que você faça a reserva hoje, né? E a gente ainda tem vagas para esse acampamento acontecer nesse final de semana, então aproveite, né? Estamos em grande expectativa daquilo que Deus vai fazer nesse final de semana, começando na sexta-feira à noite e vai terminar no domingo após o almoço, né? Então corra, ligue lá, mande e-mail, né? Se você está apertado financeiramente, né? Eu vejo assim, algo tão tremendo, né? Muitas vezes as pessoas se mobilizando, as células se mobilizando para ajudar as pessoas para poder estar lá e abençoando. Você pode dividir o pagamento, enfim. Não impeça que o dinheiro seja um empecilho para você estar, né? Então, eu acho que o desejo de ver as situações transformadas na nossa vida tem que ser muito mais forte do que os impedimentos que muitas vezes o inimigo põe ou as circunstâncias estabelecem, né? Então, a gente aguarda você lá, viu? Só colocar um versículo aqui sobre a questão da confiança. Certo. No Salmo 40 fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei de socorro. Amém. Né? A confiança, ela vem aqui com a palavra esperei, vem com esperança. Certo. Não é? Então, muitas vezes as pessoas estão passando por situações difíceis, né? Eu creio que o salmista aqui é Davi, ele estava numa situação difícil, ou perante o inimigo, ou situação na vida dele mesmo, pessoal. Certo. E nós temos que ter esperança. A confiança, ela vem acompanhada de esperança. Eu tenho que esperar no Senhor e confiar que realmente o Senhor vai fazer aquilo na minha vida. Não é? Então, confiando, vai entrar o quê? Vai entrar a minha fé. Eu não estou enxergando o resultado daquilo, mas eu sei que Deus vai fazer o melhor para mim e que o resultado vai ser o melhor, porque Deus, Ele tem o melhor para mim. E se Ele tem o melhor, eu tenho que confiar nisso. Né? Então, não posso, muitas vezes as pessoas chegam e vão querer mudar você de ideia. Olha, isso não vai acontecer, você desiste, desanima. Não dá ouvido, não. Ouça aquilo que Deus tem para você. Faz igual o salmista aqui, e o salmista declara aqui que o Senhor tirou ele de um charco de lodo e colocou um novo cântico nos lábios dele.
Então, né, Deus pode estar preparando aí para você um novo cântico, pode estar preparando para tirar você aí desse charco de lodo que você está aí. Então, espere com confiança no Senhor. Eu fiquei pensando também, pastores, a caminhada, né, com Cristo é uma caminhada de convicções. E vocês não observam, até atendendo no Clínica da Alma, que às vezes nós estamos caminhando muito em cima de sentimentos. Então, a fidelidade, a confiança, ela vai oscilando. Por quê? Isso é muito Cada importante. hora eu sinto uma coisa, a Isso. nossa alma ela é enganosa. Isso. Então, acho que a gente podia falar disso, porque se você ficar baseando naquilo que você sente, nem todo dia eu sinto vontade de beijar meu marido, não. Tem hora que eu quero enforcar ele. Coitado. Mas eu tenho uma convicção de que eu tenho uma aliança e de verdade. que a minha base é muito maior que isso. Aí eu vou lá e beijo. Mas Aí eu sinto vontade de beijar. Inclusive, para enforcar ele, você vai ter que subir no banquinho. Você que vai ter que subir. É verdade. Mas não é, porque senão tudo fica muito raso. É isso Mas a importância da convicção, acho que a gente podia certeza. fechar falando E nisso, essa sobre questão isso. do sentimento, ele está intimamente ligado com o principal fator de distorção disso na referência da paternidade de Deus. Certo. Por quê? Porque não sentimos, e esse não sentir, ele tem uma história, e normalmente essa história é uma história que vem lá do princípio do nosso relacionamento familiar e do nosso relacionamento com os nossos pais, que imprimem em nós esse sentimento de inadequação nesse sentido. Por exemplo, se o pai é aquele que ele promete e não cumpre, então, tá, pode deixar que eu vou fazer. E aí o filho espera e de repente o pai, eu esqueci. Papai, vai ter reunião na escola. Pode deixar que eu vou. E de repente o filho está lá e o pai não aparece. Então, essas coisas vão gerar no filho esse sentimento Certo. de quê? De que o pai é aquela pessoa que ele falando ou não falando não muda, porque ele não cumpre com aquilo que ele fala. Esse sentimento, ele fica enraizado e é esse sentimento que vai embasar a vida dele lá na frente, quando ele tiver que se relacionar ou com uma pessoa de autoridade, que é no caso do pai, e não confiar na fidelidade daquele que promete, e isso vai trazer, inclusive, essa distorção da imagem de Deus. Por que Deus, se Ele é meu pai, Ele vai fazer? Meu pai nunca fez. Meu pai nunca cumpriu com as suas promessas. Meu pai nunca esteve onde Ele falou que ia estar. Meu pai nunca me levou para onde Ele falou que ia me levar. Meu pai nunca me deu aquilo que Ele prometeu. Então, essa distorção, ela vem exatamente por causa do nosso sentimento. Uma ferida que se estabelece. Essa ferida quebra essa relação de confiança e fidelidade, e essa relação de confiança e fidelidade quebrada vai ser o meu parâmetro no meu relacionamento lá na frente, com Deus ou com aquela pessoa de autoridade que se estabelece sobre mim. Só complementar, aliás, não é complementar, só fazer um adendo, é que isso vai afetar no seu relacionamento com qualquer tipo de autoridade ou de pessoa que está investindo de autoridade na sua vida. Né? Quer dizer, é o seu pai, pode ser o seu cônjuge, seu esposo, né? Pode ser o chefe na empresa, pode ser o pastor ou qualquer líder do ministério, porque qualquer pessoa que está investida de autoridade, então gera em você um sentimento de questionar, será que ele está falando a verdade? Será que esse líder ou essa líder é confiável mesmo? Porque será que não vai fazer a mesma coisa que eu experimentei por conta do meu pai? Ou talvez, na ausência do pai, alguém investido de autoridade, padrasto, avô, né, qualquer outra pessoa, tio. Né? Então, isso é sério. E estabelece no nosso coração, então, essa brecha de insegurança que precisa ser fechado, preenchido, para que você possa olhar para as pessoas investidas de autoridade com olhos de misericórdia, de compaixão,
porque são pessoas que vão falhar, mas se o seu coração está resolvido essa situação, é muito mais fácil você lidar em amor do que você se tornando um juiz, o tempo todo com a planilha, avaliando se é um líder confiável ou não. Qualquer escorregadelo ali, você já marca não confiável, não posso abrir meu coração, por isso. Entendeu? Entendi. Então isso é muito sério e você precisa avaliar isso com carinho no seu coração e permitir que a verdadeira confiança e fidelidade que vem através de um amor que chama-se ágape, alcance o seu coração e alcance as suas emoções, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, gente. Para a gente encerrar o quadro, nós tivemos uma ligação da Alcina de Palmas. Ela pediu oração para o filho dela, Tiago Santos. Pastor, você podia orar para a gente, pela vida do Tiago? Amém. Amém. Senhor, nós oramos para a vida do Tiago, para também a vida da dona Alcina, essa mãe. Ela não coloca qual é o motivo dessa oração, mas o Senhor conhece Amém. aquilo que está no coração dela, aquilo que ela deseja ver no seu filho. E, Senhor, conforme diz o texto que o pastor Guerra acabou de ler, ela clama e ela espera pacientemente no Senhor, Amém. porque ela confia na tua fidelidade. Oh, Deus. E, Senhor, assim como ela confia na tua fidelidade, ela vai poder, através da fé, ver aquilo que precisa ser gerado na vida do Tiago. E eu peço isso também, Senhor, em favor de cada um daqueles que estão nos assistindo. Amém. Que o Senhor possa curar Em cada nome de um de Jesus. nós, Em nome de para Jesus. que possamos realmente ver o Senhor como um Deus fiel, Amém. um Deus que promete, mas um Deus que cumpre com aquilo que promete, um Deus que tem zelo pela tua palavra e não permite que a tua palavra volte vazia. Amém. Senhor, esta é uma das maiores convicções que nós temos que ter dentro de nós. Sim, Se o Jesus. Senhor falou, com certeza o Senhor vai fazer, Oh, aleluia. porque o Senhor não é homem para se arrepender. Amém. O Senhor não é aquele que fala e deixa de cumprir. Amém, Jesus. Senhor, muito obrigado por isso. Amém. Ainda que os nossos pais tenham errado, ainda que tenhamos tido problemas com pessoas de autoridade no passado, mas o Senhor é muito maior do que isso. Amém. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.